Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer uma aula maravilhosa para vocês. Hoje vamos aprender a fazer o tão pedido pão de hambúrguer. Delicioso, fofinho e você vai se apaixonar por essa receita. Bora conferir comigo? Para darmos início ao nosso pão de hambúrguer, eu tenho aqui o bowl da minha planetária, tá? De uso doméstico. Se você não tiver, pode fazer a receita à mão da mesma forma. E quem for fazer em produção, em maceiras aí de 5 quilos, eu vou deixar a receita aqui na descrição também de uma receita perfeita para uma amassadeira de 5 quilos. Então aqui nesse caso que vamos fazer em casa, eu vou utilizar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 10 gramas de sal, 50 gramas de açúcar, 25 gramas de ovos, claras e gemas. 25 gramas de ovos é meio ovo grande. Para uma receita pequena, você vai ter que misturar bem a clara e gema e depois utilizar somente a metade dele, para quem não tem balança. 50 gramas de óleo. Óleo vegetal mesmo de soja. Quem for fazer essa receita em casa ou quiser uma receita mais saudável, pode utilizar a mesma quantidade de manteiga ao invés do óleo. Geralmente, quem produz pão de hambúrguer em quantidade usa óleo por conta do custo da receita. 50 gramas de massa fermentada. O que seria essa massa fermentada? Eu ensinei a vocês a fazerem o levain. E eu disse que ensinaria aqui no canal formas de aproveitar essa massa fermentada que sobrou. Aqui é uma das receitas que eu estou utilizando. Se você não tem essa massa fermentada, pode utilizar a mesma quantidade de levain, tá? 50 gramas. E vamos dizer ainda que você não tenha feito o seu levain. Pode fazer a mesma receita apenas retirando o levain. É claro que tem uma qualidade muito melhor, uma textura, um sabor e uma conservação feita com levain, mas dá certo do mesmo jeito. 150 gramas de leite integral, 150 ml, 100 gramas de água, 100 ml e para finalizar 18 gramas de fermento biológico fresco. Poderia ser 6 gramas do seco. Por que eu estou utilizando fermento biológico se eu estou utilizando ou uma massa fermentada ou levain na receita? De forma doméstica, é difícil conseguirmos controlar o levain na temperatura e acidez perfeita dele. Para atender ao paladar do brasileiro, sempre aconselho usar os dois, pois fermento biológico fresco também é natural. A diferença entre um e outro é que o fermento biológico fresco, ele tem apenas um tipo de micro-organismo e já o levain é uma colônia de micro-organismo que dão características e acidez diferente ao produto. Feito isso, todos os ingredientes na minha tigela, tá? Se você for fazer à mão da mesma forma, nós vamos levar para bater esses ingredientes. Primeira dica para essa massa, para quem estiver fazendo em planetárias aí domésticas ou essas amassadeiras que encontramos com facilidade no Brasil. Coloque todos os ingredientes para gelar. Eu gelei aqui o meu trigo, o meu açúcar, o óleo, tudo, deixei bem geladinho. Coloca no freezer aí uma meia hora antes. Assim você vai conseguir controlar a temperatura da massa. A massa deve sair fresca, geladinha da planetária quando você terminar de sovar ela. Em regiões muito quentes, como aqui onde eu moro, a única forma de você conseguir é gelando inclusive a farinha de trigo. Então eu coloquei todos os ingredientes bem gelados e agora eu vou colocar essa massa para bater por 10 minutinhos na velocidade mais baixa da minha planetária. Assim que completar esses 10 minutos, eu vou aumentar a velocidade para 4 e vou bater por mais 10 minutinhos. Nessa forma, nós conseguimos desenvolver bem a massa no começo, sem que ela esquente muito e eu consiga aí garantir a temperatura da minha massa, que o ideal é até 26 graus, quando eu retiro ela da planetária, ou mesmo que eu termine de sovar essa massa na mão.
E agora deu o tempo aqui, nossa massa já está pronta. E olha que linda que ela está. Vamos tirar ela aqui da planetária. E olha que bonita que ficou a nossa massa. Tá? Você vê que ela ficou bem lisinha, ó. Que a gente tem aí pelo menos um bom início de um ponto de véu. Isso é importante. E agora, ó, eu vou pegar e meio que bolear essa massa, ó. Jogo tudo para baixo, para dar estrutura para ela. Vou unir aqui, formei uma bola. Vou colocar aqui nessa tigela que eu untei com desmoldante para facilitar, tá, o meu processo. Quando eu relo aqui na minha massa, ela ainda tá fresquinha. Isso é bastante importante. Se caso você não consiga, na metade do processo, você leva um pouquinho ela pro congelador, continua batendo para ela ficar fresquinha. Agora eu vou tampar aqui, pode ser com plastiquinho, e vou deixar descansar aqui por 15 a 20 minutinhos. Só para relaxar a malha de glúten, para podermos porcionar com mais facilidade. Nossa massa já descansou aqui uns 20 minutinhos, olha como ela está linda. E agora nós vamos porcionar. Para padronizar o meu hambúrguer, eu vou cortar aqui a massa em porções de 80 gramas. Ó, certinho, 80 gramas. Então eu vou dividir toda a massa em 80 gramas para a gente bolear. Já cortei aqui todas as nossas massas, tá? Rendem 13 pães essa massa. E agora nós vamos pegar um pedaço e bolear. A forma mais profissional, gente, seria assim. Pressiona sobre a mesa, ó, e faz força, empurra com uma mão e puxa com a outra, ó, dando força, dando estrutura. Se você não tem prática, poderíamos fazer do seguinte jeito, ó, pega a parte bonita, vai com as mãos mesmo, ó, vai jogando para baixo, tá? E prende tudo aqui embaixo para dar estrutura. Tá? Isso é o bolear. Eu ainda não vou modelar os pães definitivamente, porque quando a gente mexe na massa, no caso eu mexi na massa aqui para poder cortar. Então toda vez que eu manipulo o trigo, o glúten ele se contrai novamente. Então não fica aquele pão lisinho e perfeito. A gente, toda vez que manipula, precisa de um novo descanso. Então eu só vou bolear assim rapidamente, vou cobrir com um plastiquinho aqui e vou deixar descansar por 10 a 15 minutinhos para a gente modelar os nossos pães definitivamente. Nossos pães daqui já descansaram. Já estão mais relaxados. E agora, olha o que eu vou fazer. Vou pegar essa parte lisinha, bonita, vou pôr para baixo. Coloco na bancada e tiro todo o meu ar. Tá? Para facilitar. Daí eu venho aqui, olha, e uno tudo aqui embaixo. Fazendo uma bolinha e puxando, olha. Assim eu dou estrutura pro meu pão. Feito isso, eu vou achatar ela na mesa, tá? Porque o meu pão de hambúrguer, ele é mais achatadinho. Então, a gente boleou, estruturou, achatei. E vou dispor aqui em uma forma, tá? Ou forrada com silicone ou com papel manteiga siliconado, para poder fermentar esses pães. Vamos fazer mais um. Abaixa, tira o ar. Ó, vou pegar tudo aqui. Formado a minha bolinha, eu trago aqui e a gente dá uma achatada. E está pronto, só colocar na forma. Eu vou fazer esse mesmo processo com todos os meus pães. Nossos pães, assim que eu terminei de moldar, eu cobri com plástico filme e deixei fermentar. Podem ver que eles já dobraram de volume e cresceram. E agora aqui eu tenho uma vasilhinha com ovo, clara e gema. Eu quebrei um ovo, bati bem. E nós vamos, olha, pincelar esses pães para poder levar para assar, tá? Eu vou pincelar todos eles.
A cobertura do pão é a gosto, muitos preferem nem pincelar pão de hambúrguer, tá? Geralmente pode observar que os de padaria, ele não tem brilho, então é opcional. E agora eu vou salpicar gergelim sobre os meus pães. Eu poderia salpicar tanto o preto quanto o branco, para diferenciar, tá? Ou mesmo não salpicar, caso você prefira sem. Assim que eu terminar de salpicar o gergelim, nós vamos levar esses pães para assar em forno já pré-aquecido. Quem tiver o forno turbo vai assar a 160 graus por aproximadamente 20 a 22 minutinhos e pode inserir vapor nos primeiros 3 minutos. Para quem não tem forno com a função de convecção ou vapor, pode assar no forno tradicional mesmo de casa a 200 graus Celsius. Coloca uma forminha no fundo do seu fogão com água fervendo. Já deixa ele pré-aquecido, né? A 200 graus bem quentinho. Daí coloca uma forma com água fervendo e coloca os seus pães para assar, que dá super certo da mesma forma. E olha que lindo que ficaram os nossos pães. Agora eu vou retirar aqui da forma, tá? E vou colocar sobre uma grade para esfriarem. Estão muito quentes. E assim que esfriar eu vou mostrar a textura desse pão para vocês. Nossos pães já esfriaram. Pessoal, olha essa maciez desse pão. Olha isso. Olha. Fica muito fofinho, muito. Vamos cortar um pão. Olha a textura do pão. Olha que fofinho. Agora vamos montar um lanchinho rapidinho. Simplesmente delicioso. Esse pãozinho, um hambúrguer de linguiça, essa rúcula com tomatinho e um molho verde para completar. Perfeito! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!